Boa noite. Hoje nós vamos apresentar os crimes contra a Previdência. Me chamo Felipe Almeida e faço parte do grupo composto por Ingrid Silva e Lorena Kelly. Antes de mais nada, é importante salientar que a Previdência Social é o mais importante dos programas da Seguridade Social, devendo a contribuição previdenciária se destinar ao custeio da Previdência Social. Essas contribuições não são somente vindas de forma direta, como contribuição social, mas também podem vir de forma indireta, utilizando, como por exemplo, recursos de orçamentos fiscais dos entes políticos, como disposto no artigo 195 da Constituição Federal. Agora, passando para falar sobre os crimes, tem-se a apropriação indébita previdenciária, que está disposto no artigo 168-A do Código Penal. Esse crime ocorre quando o agente deixa de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes. Esse delito exige que o agente seja ativo e omisso ao mesmo tempo. Ou seja, como assim? Ativo quando ele recolhe as contribuições e omisso quando ele deixa de repassar a Previdência. Formando assim uma conduta omissiva própria. O sujeito passivo é o Estado, sendo representado pela Previdência Social, e o sujeito ativo é o responsável pelos atos gerenciais da coleta. Esse crime se caracteriza como crime formal, não sendo necessário um resultado somente a conduta omissa do sujeito já caracteriza crime, e esse crime não só pode ser de forma dolosa, não existe possibilidade da modalidade culposa. Finalizando, tem a extinção da culpabilidade, que pode ocorrer quando o agente, e se o agente devolver as contribuições devidas antes do início da ação fiscal penal. Caso ele venha devolver após o início, é facultado ao juiz dar o perdão judicial ou aplicar-lhe multa. Passando para o próximo crime, temos a sonegação de contribuição previdenciária, que está disposto no artigo 337-A do Código Penal. Este crime consiste em suprimir ou reduzir a contribuição previdenciária e qualquer outro acessório, mediante as condutas listadas no artigo em tela. Esse crime também se trata de crime de conduta omissiva própria, mesmo que seus núcleos verbais sejam suprimir ou reduzir. Por quê? Porque com a rápida leitura dos incisos, é possível ver que, para a consumação do crime, existe a necessidade do agente praticar a omissão. Ou seja, assim, também podemos ver que não é possível a tentativa do crime. Porém, diferente do crime anterior falado, aqui trata-se de um crime material, pois a conduta deve ter como resultado a supressão ou redução das contribuições. Também existe a necessidade do dolo, não sendo possível a modalidade culposa. O sujeito passivo é o Estado, também representado pela Previdência Social, e o sujeito ativo é aquele que tem a obrigação legal de cumprir as condutas descritas no artigo. A punibilidade é extinta somente se o agente, por sua própria vontade, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência, desde que ele faça isso antes do início da ação fiscal. É facultado ao juiz dar perdão judicial ou aplicar somente multa se o agente for réu primário e com bons antecedentes, e também se os valores devidos não ultrapassarem o estabelecido pela Previdência Social. Aqui também é importante salientar que existe uma possibilidade de redução de pena de 1/3 à metade da pena ou aplicação de multa se o empregador não for pessoa jurídica e desde que seu ganho mensal, ou seja, seu salário, seja de até R$ 4.984, valores esses atualizados em 2018, podendo ser alterados a qualquer momento pela Previdência Social. Passando para o próximo crime, temos a divulgação de segredo previdenciário, que consta no artigo 153, parágrafo 1º-A do Código Penal. Essa informação divulgada, como o próprio artigo diz, precisa ser reservada e sigilosa por meio de proibição legal ou contratual. Não irá configurar-se crime se o agente
divulga essas informações sigilosas para coibir um crime ou evitar dano a outrem. Mas veja-se que é necessário a justa causa clara. Caso contrário, irá continuar sendo crime. Este crime é um crime próprio, pois o sujeito ativo é especificamente quem detém os documentos particulares e confidenciais das vítimas. E o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. E também deve haver o dolo, não sendo possível a modalidade culposa. Agora passo a palavra para a colega Ingrid. Boa noite. Eu irei falar sobre o crime de estelionato, que consta no artigo 170 do Código Penal. Ele é um crime instantâneo contra a Seguridade Social, com a sua concretização no momento da obtenção da vantagem ilícita, com o recebimento do benefício. Possui como elemento subjetivo o dolo, não se admitindo forma culposa. Não há possibilidade de tentativa. O sujeito ativo, ele pode ser qualquer pessoa e o passivo é o Estado, mas com o segurado podendo configurar como vítima secundária. O segundo crime ele consta no artigo 313-A, que é a inserção de dados falsos em sistemas de informação. É um crime comissivo formal próprio, pois necessita de uma ação de um agente, funcionário público, sem qualquer resultado. No entanto, este delito exige um dolo específico, pois se deve obter vantagem indevida ou causar para si ou para outrem. Ele poderá abranger pessoas com participação indireta. O nosso próximo crime, ele consta no artigo 313-B, que é a modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informação. Bem, este é um crime próprio, formal e comissivo. Ele é praticado pelo funcionário público sem a necessidade de qualquer resultado, apenas a conduta do agente é suficiente. A diferença entre este delito e o do 313-A está na ausência do dolo específico, apenas. O nosso quarto crime consta no artigo 297 do Código Penal, que é a falsidade documental previdenciária. Esse artigo, esse crime, nos parágrafos, eles têm as falsidades ideológicas, que só pode existir no momento da elaboração do documento, diferente do apresentado no caput do 297 do Código Penal, que se refere ao delito de falsidade material. Assim, não há uma equiparação dos documentos previdenciários aos públicos, mas apenas a de tão somente que houve um aproveitamento de apenas uma incursão dos dispositivos. O delito ele apresenta dois tipos de conduta, que é a comissiva e a omissiva própria. Na primeira, os núcleos inseridos. Os núcleos inserem ou faz inserir a possibilidade de tentativa, enquanto na segunda, o núcleo omite. Ele é um crime material, com a exigência de dolo, em que a conduta descrita deverá se encarretar como resultado, e a superação ou a redução das contribuições. O sujeito passivo continua sendo o Estado, na figura da Previdência Social Pública, e o sujeito ativo podendo ser qualquer pessoa. Passando a palavra para a colega Lorena. Boa noite. Agora eu vou falar sobre o crime de permissão ou utilização de acesso não autorizado ao sistema informatizado. O parágrafo 1º do artigo 325 do Código Penal dispõe sobre o crime que comete uma pessoa que permite ou facilita, através de fornecimento e empréstimo de senha, ou qualquer outra medida que permita o acesso de pessoas não autorizadas aos sistemas informatizados ou ao banco de dados da Previdência Social, bem como responde também a pessoa que tem acesso restrito, porém o utiliza de maneira indevida. O crime de dano de sistema informatizado
ele está disposto no artigo 325 do Código Penal, em seu parágrafo 2º, e ocorre quando o crime é cometido por funcionário autorizado contra o sistema informatizado da Previdência Social. No caso do artigo 325, o bem jurídico é a administração pública. O sujeito ativo só pode ser o funcionário público e o sujeito passivo é o Estado e, de forma secundária, o particular prejudicado. O crime de uso indevido de símbolo previdenciário está no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 296 do Código Penal, que fala acerca de pessoas que alteram, falsificam ou fazem uso indevido de todo e qualquer símbolo utilizados ou símbolos identificadores de órgãos ou entidades da administração pública, como, por exemplo, a Previdência Social, em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou de terceiros. Este se trata de um crime comum, material, doloso, que qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, sendo que, caso o agente seja funcionário público e cometa o crime prevalecendo-se do cargo, incidirá uma pena mais severa sobre ele. A consumação desse crime se dá na falsificação, fabricação ou alteração do símbolo. E agora eu vou falar sobre o artigo 95 da Lei 8.212 de 1991, que se refere às transgressões de empresas às normas desta lei. Estas estarão sujeitas a diversas medidas, como suspensão de empréstimos e financiamentos, revisão de incentivos fiscais, inabilitação para licitar e contratar com a administração pública direta e indireta, interdição para o exercício do comércio, desqualificação para impetrar concordata e cassação de autorização para funcionar no país. É isso. E assim finalizamos. Muito obrigada. Boa noite.